Olá, muito boa tarde. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos já iniciou a perícia para apontar as causas do acidente com o bimotor que caiu na tarde de ontem em uma área residencial de Manaus. Peritos da Aeronáutica e da Polícia Civil iniciaram a investigação sobre o acidente nesta manhã. O trabalho ainda não tem prazo para ser concluído. E a gente está ainda coletando a aeronave, os dados lá da área do acidente, para pegar o motor, para ainda ver qual a empresa que vai fazer a abertura do motor, né? Junto com os engenheiros que vão acompanhar. A gente está também acompanhando aqui a parte da manutenção, do controle de manutenção. Em menos de um ano a gente consegue fechar uma investigação propondo recomendações de segurança. O dono da empresa, Tio Táxi Aéreo, confirmou que o avião bimotor estava com as revisões mecânicas em dia. Os pilotos também estão devidamente habilitados para pilotar. A aeronave passou por uma manutenção de 100 horas, que é uma manutenção de calendário do fabricante da aeronave, que é a Embraer, e nada foi encontrado e a aeronave estava voando há 14 dias e no 15º dia veio acontecer o acidente. O Aeroclube de Manaus foi construído na década de 50. Na época, estava fora do perímetro urbano da capital. Hoje a situação é bem diferente. O local está cercado por conjuntos residenciais. A pista de 800 metros também é considerada curta, o que aumenta ainda mais os riscos operacionais na área. Os empresários do setor de táxi aéreo reivindicam a construção de um novo aeródromo na cidade vizinha de Iranduba, mas até hoje o governo do estado não tem posição sobre o assunto. Considero isso aqui como um porta-avião, tem que chegar e pousar e tem que dar certo. É uma pista que não tem área de parada e área de escape para uma possível emergência durante um pouso ou uma decolagem. Uma solução que está ao alcance das mãos. É construir uma nova pista, uma pista maior, com pelo menos 1.200 metros. Eu tenho a convicção que as empresas que estão ali têm interesse em se deslocar para uma nova alternativa. Manaus agradeceria muito por isso. E por sorte, desta vez o acidente não terminou em tragédia. Os danos foram apenas materiais. 4 pessoas que estavam a bordo do avião conseguiram escapar com vida. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da tarde desta quinta-feira. A aeronave modelo Seneca 2, fabricada pela Embraer, vinha de São Paulo de Olivença. Depois de fazer uma escala em Tefé, o bimotor que fazia transporte de valores iria pousar em Manaus, trazendo 4 pessoas a bordo. Segundo testemunhas, o avião já vinha caindo quando bateu naquela torre. A asa caiu nesse terreno e o restante do avião no terreno ao lado. 3 minutos depois, aconteceu a explosão. Eu fiquei com medo, disse que é isso, meu filho, pelo amor de Deus, o avião caiu. Aí ele caiu, com 3 minutos ele explodiu. Eu acho que foi o tempo suficiente para o pessoal sair, os 4, o piloto, copiloto, mais dois tripulantes. Acho que essa antena tem que ser retirada, porque toda vez acontece algum problema. Tipo, cai um raio aqui, aí queima tudo. Essas imagens feitas pelo celular mostram as chamas e a fumaça que foram rapidamente controladas pelo Corpo de Bombeiros. Aproximadamente 20 carros que estavam estacionados no pátio de uma prestadora de serviços da Eletrobras Amazonas Energia foram atingidos. Foram atingidos de forma pela explosão, o derramamento de líquido inflamável, queima total e parcial. Os 4 ocupantes conseguiram sair da aeronave logo após a queda. O piloto Irã Rolim sofreu leves escoriações no braço. Já o copiloto Gui Pacheco se machucou na cabeça. Os 2 foram encaminhados ao Hospital 28 de Agosto, mas já receberam alta. Os outros 2 tripulantes foram encaminhados ao Hospital João Lúcio e passam bem. Uma semana após a interdição de parte do porto Superterminais no bairro Colônia Oliveira Machado, na capital, por conta de um deslizamento de terra, nesta manhã representantes da empresa participaram de uma audiência no Ministério Público do Trabalho. Eles tiveram que prestar esclarecimentos sobre as providências tomadas para recuperar a área afetada. A audiência pública foi convocada pelo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Geibson dos Santos. Estiveram presentes representantes do Porto Chibatão, da empresa Superterminais, onde ocorreu o deslizamento de terra, e da concessionária de água Manaus Ambiental. O Ministério Público do Trabalho fez uma convocação exatamente dos órgãos e empresas que estão envolvidas com o problema do desmoronamento do talude ali na lateral da rua Zebu.
No início da semana, o Ministério Público do Trabalho interditou uma área do pátio 4 da empresa Superterminais que sofreu um deslizamento em outubro de 2012, por considerar que a área representa risco aos trabalhadores. De acordo com o representante da empresa responsável pela operação do porto, o deslizamento ocorrido no final do ano passado foi causado por um vazamento de água. Por esse motivo, desde o início da semana, homens da Manaus Ambiental trabalham para sanar o problema. Houve essa fatalidade exatamente em detrimento de um estouro de uma tubulação. E a Manaus Ambiental está tomando todas as providências. Esperamos aí que seja cumpridos os prazos e volte à normalidade. Caso o risco de desabamento não seja sanado até o dia 10 de fevereiro, o Ministério Público do Trabalho pretende acionar a Justiça para pedir a interdição da Rua Zebu, via que dá acesso aos 2 maiores portos de cargas da região. A medida pode causar prejuízos ao polo industrial de Manaus. Uma nova reunião realizada esta tarde deve decidir se a via vai ser interditada e se alguma outra medida preventiva será tomada. O que nós queremos saber hoje é se efetivamente a medida técnica de engenharia que está sendo tomada ali garante a segurança do local. E veja em instantes aqui no Band Cidade, polícia da capital prende acusados pelo sequestro relâmpago de 2 mulheres. E ainda, 800 mil preservativos serão distribuídos pela Prefeitura de Manaus. A ação tem como objetivo prevenir doenças sexualmente transmissíveis, também a AIDS.